Como eu divulguei lá no grupo, o nosso calendário até o final do ano, prontinho, bonitinho. Não sei se vocês chegaram a ver, espero que sim. Eu fiz um esquema de ementa para as nossas aulas até o final do ano. Hoje nós vamos iniciar o estudo do livro de 1 Reis, graças a Deus, né? Mais um livro, 11º livro da Bíblia, 11º que a gente vai estudar aqui. E às terças-feiras até o dia 17 de dezembro, as aulas já estão todas montadas aqui, bem divulgadas. Então hoje, olha só, 1 Reis, o que a gente vai estudar hoje? A sucessão do trono de Davi para Salomão, o início do reinado de Salomão, né, o ápice do reino de Israel. Antes disso, evidentemente, estudar um pouco de 1 Reis, desse livro, qual é a característica desse livro. Na aula que vem a gente vai estudar sobre o templo. A leitura vai ser de 1 Reis 6 até o 9. A gente vai estudar sobre a construção do templo de Salomão. A gente vai fazer umas atividades bem legais. Daí a gente vai fazer uma pausa em 1 Reis e vamos para Provérbios, estudar o livro de Provérbios. E aí vocês já podem começar a fazer a leitura de Provérbios, porque a gente não vai ler aqui os 31 capítulos. Nós vamos só separar alguns trechos desse livro, mas vai ser uma aula toda só sobre o livro de Provérbios. Depois, no dia 19/11, vai ser uma aula sobre Cantares de Salomão, né? Lembre de convidar aquele irmão lá da teologia. Tá? E deixa a Fernanda dar o tema da aula, que ele vai lá pra caramba. Né? Mas tá aí do conteúdo, deixei bem claro aí: estudo do livro de Cantares, a sexualidade nas escrituras, conceitos eróticos na literatura romântica judaica, 50 tons de cinza do judaísmo. Vai todo mundo vir de cinza nesse dia. Então vai ser uma aula só sobre Cantares. Aí sim a gente vai ler o livro todo, porque são só 8 capítulos, né? Aí dia 26 a gente vai voltar para 1 Reis. E esse ano a gente vai terminar no capítulo 12 de 1 Reis, porque depois a gente vai terminar com o livro de Eclesiastes. Como hoje a gente vai começar a falar de Salomão, a gente vai estudar os escritos de Salomão nesse mês que vem e dezembro. Aí a gente vai fechar com o reinado de Salomão. Ano que vem a gente vai voltar já com a casa dividida, tá? Então tá aí o calendário todo explicadinho. Na próxima aula eu vou explicar para vocês a atividade que vocês devem preparar para a aula de Provérbios. Mas, enfim, aí na semana que vem eu falo. Qualquer dúvida aí, é só falar. A gente tem que cumprir esse calendário porque não tem mais dias pra gente pegar. São todas as terças-feiras até dia 17 de dezembro, que é nossa confraternização, né? Depois é Natal, Ano Novo, né? Espero não estar aqui. Aí, enfim. Aí, vida que segue. Mas vamos lá, antes da gente entrar propriamente no livro de 1 Reis, vamos ter uma introdução do que é o livro de 1 Reis, né? Como o Rafael bem lembrou, né? Graças a Deus conseguimos terminar o estudo de Samuel. E quando eu falo Samuel, eu falo de 1ª e 2ª, porque vocês sabem que é um livro só. O que também é o livro de 1 Reis, o livro de Reis. Tanto 1ª como 2ª Reis é um livro só. Então, quais são as características desse livro? Vamos lá. O livro de Reis, ele conclui uma série de livros conhecido como história deuterocanônica. O que é a história deuterocanônica? É a história que segue do livro de Deuteronômio até o livro de Reis. É o livro que vai contar a história do povo de Israel. São os livros históricos. Vocês podem reparar, olhando ali na tabela periódica da Bíblia, né? Deuteronômio acaba ali os azulzinhos, os vermelhos são os livros históricos, que começa com Josué e vai até Esther. Mas por que os livros deuterocanônicos vão até Reis? Porque Reis foi escrito durante o período de Salomão. Esse período que a gente está falando, Reis foi escrito durante o período do exílio na Babilônia. Os outros livros, Crônicas, Esdras, Neemias e Esther, vão ser escritos depois da volta dos judeus do exílio da Babilônia. Então esses foram os primeiros livros históricos, que a gente vai chamar de deuterocanônicos, incluindo ali Josué, Juízes, Samuel e Reis.
que formam esse primeiro apunhado de livros históricos dentro da Bíblia judaica. Na Bíblia hebraica, como eu falei para vocês, os livros de Reis, eles são um só, né? O nome dele em hebraico é Malaquim, o quarto livro do Nevilim, que são os livros históricos, né? Que é a segunda divisão da Tanakh, que é a Bíblia hebraica, como a gente tem estudado. E o livro de Reis, especialmente, ele é o livro que vai dar ênfase nos personagens dos profetas, que agora vão começar a surgir com uma ênfase bem mais dramática, vamos dizer assim, do que os profetas que vêm antecedendo. A gente viu profetas como Moisés, Josué e Samuel, esses grandes profetas, antes do livro de Reis. Agora no livro de Reis, qual é o profeta mais famoso de Reis que vocês conhecem? Elias, né? A gente tem Elias aí, o profeta mais famoso aí, né? Desse livro. Os dois livros de Reis apresentam a história de Israel, de Judá, da morte de Davi, que a gente vai falar hoje, até a libertação de Joaquim do cativeiro da Babilônia. Então, é um período de tempo de 4 séculos, de 973 até 586 a.C. São mais de 400 anos de história no livro de 1 Reis. Evidentemente, isso prova que o quê? Que esse livro não pode ter sido escrito durante a vida desses homens, e sim depois que todos esses eventos já tivessem acontecido. Bom, o contexto dele, ele começa com o reinado de Salomão, que a gente vai estudar hoje. Depois a ênfase dele é o reino dividido, quando o reino de Israel vai se dividir em 2. E o fim dele fala a era da terceira dinastia de Israel. O que seria a terceira dinastia de Israel? É a dinastia de Jeroboão. A gente vai falar dele no dia 26 do 11. Né? Ele vai começar uma nova dinastia em Israel. Aqui tem um mapinha do rei de Salomão. Depois eu vou dar uma ampliada. Dá para ampliar aqui, né? Eu já mostrei esse mapa para vocês. Depois, com o decorrer da aula, eu mostro novamente. Vamos lá, a datação dele e a autoria. Certamente, como eu falei para vocês, esse livro ele foi escrito depois do ano 586 a.C., ou seja, no século 6 a.C., depois de todas essas coisas aqui já tivessem acontecido. E quem escreveu? O Talmud, que é um livro do judaísmo depois do segundo templo, o templo de Herodes, ele atribui o livro a Jeremias. Ele fala que o profeta Jeremias que escreveu o livro de Reis. Então, nesse sentido, Jeremias escreve o seu livro, Jeremias, Lamentações e Reis, tá? Segundo o Talmud. Mas há controvérsias. Outros historiadores e teólogos falam que foi Esdras que escreveu, outros atribuem a Isaías, mas o mais provável é que tenha sido Jeremias, tanto pela ideia que ele quer passar com o livro, que começa com Salomão e termina com quem? Termina com Nabucodonosor destruindo Jerusalém. Então ele, como testemunha ocular desses últimos acontecimentos, faz sentido dele ter escrito o livro no propósito de demonstrar a decadência espiritual dos israelitas. Eu vi uma coisa na internet, não sei se é verdade, dizer que Jeremias escreveu a Lamentação da sua velhice. Pode ter sido, sim, porque os últimos anos de Jeremias em Israel, né, ele viveu uma temporada no Egito, e ele escreve Lamentações depois que Jerusalém é destruído. Tanto que é lamentação, né? Ele vai lamentar pela cidade, lamentar pelo ofício de profeta dele, que segundo as lamentações dele, não surtiu efeito nos ouvidos do povo de Israel, porque eles não se arrependeram, né? Mas isso é assunto para daqui a alguns meses. E a grande ênfase no papel dos profetas, que a gente vai começar hoje já dando essa ênfase nos profetas bem interessantes na Bíblia. Então vamos lá. O livro já começa polêmico, né? Já começa com tudo. Eu já trouxe essa imagem para vocês e vocês já vão conseguir identificar quem são essas duas pessoas? Davi e Abissai? Davi e Abissai, está mais fácil porque está escrito aqui embaixo, né? Davi e Abissai. E a narrativa de Reis começa falando de Davi e dessa mulher, que parece não ter muita importância, não tem muita expressão na Bíblia. Isso é um quadro do século XIX. Como é um quadro renascentista, né, um quadro moderno,
a representação de Absaque vai ser uma representação bem mais exposta do que a cultura israelita, né? E Davi parece mais o Papai Noel, né? Ela não estava... Mas a nudez dela pode ter sido assim pintada por causa do propósito pela qual ela foi chamada para se deitar com Davi, que vocês sabem qual foi o propósito, né? Mas a Bíblia diz que não teve relações. Não, mas aqui não está tendo relações, né? Davi também está um pouco desnudo ali, né? Só tá lavando as pedras. Mas vamos lá então, vou deixar essa imagem aqui e a gente entra na leitura. Vamos lá. Capítulo 1. Absaque para quê? Por que Absaque? Por que a narrativa começa falando disso? O rei Davi já estava muito idoso e por mais cobertores que cobrissem ele, o corpo dele não se aquecia. Então os conselheiros disseram: vamos procurar uma jovem virgem para servi-lo e cuidar do Senhor o rei. Ele se deitará em seus braços e o manterá aquecido. Primeira coisa, isso era uma recomendação médica, tá? Até hoje, o que se faz para aquecer um bebê? O que se faz para aquecer alguém que está com calafrios? O método mais simples é abraço. O corpo humano é uma fonte de calor mais próxima que você pode ter. E na antiguidade, né, que a medicina não era tão avançada como hoje, essa prática era muito comum. E por que uma jovem virgem? Por que uma jovem? Por que não uma das esposas de Davi? A idade. Quanto mais jovem, mais hormônios e o calor do corpo é maior. Virgem, porque não podia ser qualquer uma se deitar no leito do rei, né? Mas por que Davi não se deitou com suas esposas e concubinas? Ora, porque elas também já eram idosas, né? Se Davi era velho, a idade delas também era avançada, né? Então procuraram uma jovem bonita, né? Encontraram essa jovem Absaque de Sunem, levaram ao rei e ela passou a cuidar de Davi durante sua velhice, né? Porém, o texto vai dizer que eles não tiveram relações, tá? Ponto. Os 4 primeiros versículos é para falar isso. Vocês conseguiram, pela leitura, identificar o porquê o autor começa narrando esse episódio? Será que isso é tão importante de relatar aqui? Olhando só para esses 4 versículos, o que tem de importante falar que o rei Davi estava com calafrio? Eles pegaram uma jovem virgem para se deitar com ele e aquecer ele. O que tem de importante falar isso? Ele estava morrendo? Não é para filho da morte não, chegando, né? Mas podia falar que o rei Davi estava velho sem citar o que aconteceu com essa mulher. O que eu quero chamar a atenção para vocês, qual é a importância de citar essa mulher e colocar ela já no início do livro? Deve ser que eu acho que aqui adiante vai ter uma coisa que vai ter ela na história. Então, eu estou perguntando para vocês agora, qual é o drama, qual é a trama, na verdade, que vai ter Absaque envolvida no meio aí? Não vai ser o pedido de casamento? Pedido de casamento de Salomão sobre ela. Pedido de casamento, exatamente. Então veja só, anuncia-se a personagem para deixar o tapete pronto para ser pisado. Vocês têm que montar o palco para depois ele vir com a informação sobre Adonias, entendeu? Exatamente, cena pós-crédito, entendeu? Então eles fazem Ou um antes, personagem para depois botar no filme. Exatamente, é tipo Marvel se inspirando aqui no escritor de Reis. Aí no versículo 5 a gente tem então a questão de Adonias. Quem era Adonias? Adonias, filho mais velho de Davi. Boa noite. Filho mais velho de Davi e Agite. Agite era a mãe de Absalão, tá? Adonias era irmão de Absalão. Absalão morreu, tá bem fresco isso na nossa memória, tá? E Adonias era irmão dele. Pois bem, ele começou a se gabar dizendo: vou assumir o trono, meu pai já é velho, eu sou o primogênito, eu vou assumir o trono. E aqui a gente tem novamente a questão da sucessão em Israel. Não era algo definido. John Bright, um historiador e arqueólogo do século passado, ele tem um livro chamado História de Israel que ele fala sobre o problema da sucessão em Israel. Nunca foi algo definido, sempre foi um problema. Veja, de Saul para Davi, de Davi para Salomão. Veja que como Davi não deixou claro quem o sucederia, as tramas, as intrigas sobre a sucessão do trono era demais, era toda hora. Primeiro foi com Absalão,
né? Primeiro teve com Aminon lá, né, que ele não quis matar Aminon porque Aminon era o primogênito dele, né? Depois teve com Absalão, e agora aqui que colocou Adonias. Por quê? Porque Davi nunca deixou claro quem o sucederia, apesar da profecia do profeta Natã, quando ele teve lá o envolvimento com Betseba, ter profetizado que o filho dele, Gedidias, seria o sucessor. Isso nunca foi deixado claro para o povo, isso nunca foi politicamente anunciado, e isso gera as tramas, e essas tramas vão envolver o que agora? Um conflito. O reino de Davi agora, uma trama palaciana, a nobreza agora vai se dividir. E aí, conforme vocês fizerem a leitura, o que Adonias vai fazer? Vai reunir para ele 50 homens da guarda de honra, a mesma coisa que Absalão fez. A mesma coisa. Primeiro arruma 50 homens de confiança da guarda de honra para ser sua defesa pessoal, e depois disso, de defesa, né, ele tem que conquistar 2 tipos de apoios. Para você ser rei, você tem que ter 2 tipos de apoio. Vocês podem me dizer quais são esses 2 tipos? Do povo e do conselho. Oi? Do povo. O do povo. Eu vou colocar 3 então, mas vamos lá. Antes de você ser apoiado pelo povo, você tem que se legitimar a sua candidatura. Vamos lá. As 2 forças, religião E política. política, ele já era um nobre, então ele já estava já no meio. Mas vamos lá, religião, mas ele precisava de apoio o quê? Também militar. Essas são as 2 grandes forças que um rei precisa para se legitimar. Ele precisa do seu exército, porque se o exército não apoiar ele, ele não vai governar. Ele precisa ser reconhecido pelo sacerdote. Por isso que Adonias vai trazer para a causa dele quem? Zadok. Não. Vocês conseguem ler? Joabe É Joabe. e Abiatar. Joabe vai se envolver novamente agora em uma drama. Novamente Joabe aqui, já velho, né? E mais uma vez Joabe se envolvendo aqui em escândalos. Vamos lá. O que vai acontecer agora é um conflito entre Adonias e Salomão. Por quê? O prometido ao trono era quem? Salomão. Davi prometeu para quem que Salomão ia reinar? E aí, respondendo para Beth, respondendo a pergunta que eu fiz há 4 aulas atrás, eu nem lembro mais a pergunta, mas eu sei que vocês me perturbaram com ela há um tempo. O pedido de Betseba, né? Foi isso mesmo? Eu nem lembro mais como é que eu formulei a pergunta. Eu nem lembro mais. Ah, tá. E ele concedeu. Qual foi a forma de Davi se desculpar com Betseba do que tinha acontecido com ela? Acho que foi mais ou menos assim que eu fiz a pergunta. Aí ele atendeu um pedido dela como uma forma de apagar os erros, né? Foi ou não foi? Por quê? Nós temos aí o favor divino, que já tinha escolhido Salomão mesmo antes de sua concepção, mas também no modo aqui terreno, o pedido de Betseba foi: prometa-me que o filho nosso vai ser o seu sucessor. Davi prometeu para ela, e assim foi. Salomão então era o prometido, mas Adonias não queria nem saber. Então olha só, Adonias consegue o apoio de Joabe, que era o quê? O comandante do exército, mas já estava bem desprestigiado com Davi. Davi já não estava mais, não era a mesma amizade com Joabe, sabe? Tanta decepção, pisou tanto na jaca que já não estava mais essas coisas. E Abiatar, que era um dos sumos sacerdotes. Vamos lembrar que aqui nessa época a gente tem 2 sumos sacerdotes. Abiatar foi aquele que fugiu com Davi do massacre quando Saul mandou matar os sacerdotes. Ele foi o único que escapou. E vamos lembrar que Abiatar é da descendência de quem? Eli. Ele é da descendência de Eli, tá? Eli, lá do início de Samuel. É o único, é o último sobrevivente, né? Da linhagem de Eli. Então ele consegue apoio militar e apoio religioso.
Só que Salomão não vai ficar para baixo também. Se Adonias está com o apoio de Joabe e de Abiatar, Absalão vai ter o apoio de Benaia, que era o comandante das forças especiais, de Zadok, o outro sumo sacerdote, e vai ter um apoio a mais. O cara que sabia da profecia. O cara que sabia da profecia. Aí a gente entra já no caráter. Por que a figura do profeta é tão importante no livro de Reis? Já começa com essa intriga. Qual é a força que tende para o lado de Salomão que Adonias não tem? É o apoio profético. Porque Salomão já havia sido anunciado por Natã que havia de reinar. Adonias não. Então só com esse fator, Salomão já tinha bem mais apoio do que Adonias. E no meio dessa intriga toda tem uma personagem. No meio. Que é a Beth. Ela vai ser a personagem fundamental para que esse conflito... Não, muito pelo contrário. É bonita, tá? Muito pelo contrário, né? Então o que vai acontecer? Vamos lá. Adonias vai dar uma festa. Uma festa onde? Num lugar chamado Zoelete, perto de En-Rogel. Lá ele vai oferecer sacrifícios e era uma festa já para ele se proclamar rei. Ele convida quem? Todos os seus amigos, mas não convida Natã, não convida Zadok e não convida Salomão. Por que ele não convidou esses personagens? Vocês conseguem entender por quê? Oi? Oposição. Exatamente. Ele sabia que o que ele iria fazer ali não iria ser apoiado por esses outros. Ele não convidou nenhum desses. Versículo 11. Então Natã, e aí entra a figura do profeta, foi falar com quem? Com Beth, mãe de Salomão. Ele perguntou: você está sabendo que Adonias, filho de Agite, se proclamou rei e Davi nem sabe disso? Se você deseja salvar a sua vida e a vida de seu filho, siga meu conselho. Vai depressa para Davi e conta tudo o que está acontecendo. Então, olha lá. Natã falou para Beth, Beth foi contar tudo para Davi. Davi nem da cama mais levantava. Não tinha mais nem como tomar essas decisões, agir. Então, ela vai chegar até Davi, que já é bastante idoso, no seu quarto. Possivelmente estava lá abraçado lá com Abissaque, né? Versículo 17, ela vai falar o seguinte: meu Senhor jurou durante do Senhor, seu Deus, que Salomão, o filho da sua serva, ou seja, eu, certamente seria o próximo rei e se assentaria em seu trono. Mas agora Adonias se proclamou rei, e meu senhor o rei nem sabe. Ele ofereceu sacrifício, fez uma festa, um churrasco enorme, e nem convidou Salomão. Agora, meu senhor, todo Israel espera que o Senhor anuncie quem o sucederá no trono. Vocês imaginam, tá? O lugar onde Adonias está se proclamando rei é fora dos muros de Jerusalém, lá na ponta norte. Ele foi lá para longe para se proclamar rei. E lá tem os habitantes de lá que estão vendo tudo aquilo. A notícia ia se espalhar rápido. Adonias foi proclamado rei. Davi então vai agir depressa para tomar uma atitude. Por quê? Porque se Davi morresse ali e não tomasse essa atitude, o que ia acontecer? Adonias ia voltar já proclamado rei, porque teria sido ungido por Abiatar, e certamente iria perseguir Betsebe e Salomão, porque era um perigo para ele. Exato, era um empecilho ao trono. Então, tá um Game of Thrones aí mesmo, não é? Tá parecendo igreja moderna. Cara, eu também assisti esse negócio aqui. Mas só pelo nome. Mas Versículo 22 vai dizer que enquanto ela falava com o rei, Natã chegou, curvou-se diante do rei e disse: por que o rei decidiu que Adonias será o próximo rei e se assentará no seu trono? E vai contar a mesma coisa
que Betseba contou. Versículo 28. Então Davi disse o seguinte: chamem Betseba. E ela voltou e ele disse diante dela: tão certo como vive o Senhor, que me livrou de todos os perigos, seu filho Salomão será o próximo rei e se sentará em meu trono hoje mesmo, como jurei a você diante do Senhor, o Deus de Israel. Então Betseba exclamou: que o rei Davi, meu Senhor, viva para sempre. Então no versículo 32, Davi ordena que Zadok, Natã e Benaia levem Salomão para a fonte de Gion, que fica aqui nesse lugar. Aqui nós temos o mapa da cidade de Davi, né? E circula toda essa área vermelha aqui. E a fonte de Gion, ela está aqui dentro, né? Ela começa aqui fora, mas ela tem uma fonte aqui dentro, né? Adonias foi lá para outra ponta, lá para cima. E lá, no local público, uma fonte. Por que uma fonte? Água. Onde tem água, tem gente. Os lugares mais habitados dentro da cidade eram os lugares de comércio e o lugar onde tinha água. Vamos lembrar que as pessoas não tinham torneira em casa, elas tinham que buscar água nas fontes, né? Aqui a gente tem um tanque bem famoso, aqui, o tanque de Siloé. Até na época de Jesus, as pessoas iam para lá buscar água. Então, um local onde tinha muita pessoa, muita testemunha, e onde Davi vai mandar Salomão ir. Mas tem que ir no seguinte: montado uma mula. Por que uma mula? Oi? A mula igual de Absalão filho não, né? Menos é a mula do Absalão da novela, né? Porque aquela mula ali tá parecendo mais o Pégaso. Estava vitaminada. Estava muito vitaminada. A mula é símbolo real, tá? Na antiguidade, mula é animal para nobreza, para rei. Davi montou uma mula. Absalão, quando se proclamou rei, também montou uma mula. E Salomão também tem que montar uma mula. Agora, quem na Bíblia também montou uma mula e entrou em Jerusalém? Jesus. Pô, você entregou na hora de falar entrou em Jerusalém. Pô, só você. Na hora ele deu. O que eu ia falar? Quem é o rei montado numa mula, num jumentinho? Jesus. E aí quando a gente estuda, né, essa passagem de Jesus está lá no Monte das Oliveiras, né? E pede: olha, entra na cidade, vocês vão ver uma mula lá amarrada, traz ela para mim que eu vou entrar na cidade com ela. Aí normalmente a gente escuta o quê? Jesus, irmão, tão humilde, que ele não pediu o cavalo de César, ele não pediu um cavalo alado, ele pediu um animal simples, modesto, uma mula para entrar na cidade. Se fosse hoje, era como se estivesse pedindo uma Ferrari. Verdade. Alguém entrar, imagine, os judeus vendo um homem numa mula entrando pela porta principal de Jerusalém com ramos de palmeira. O que é isso? É a entrada de um rei. Jesus está falando no discurso dele: o rei está entrando na cidade. Então não tem nada de humildade aí nessa passagem de Jesus. Acabou com a interpretação. Não tem nada. A mula é o símbolo real. Jesus está entrando como rei. Ele é o rei. Então ele está entrando. Mais uma vez mostrando que ele é o filho de Davi, o descendente de Davi. Você está me falando que Jesus não era humilde. Nesta passagem ele não foi. Agora, os seus discípulos não poderiam se assentar em mula, só ele, né? Então, vamos lá. Gente, que blasfêmio. Tô brincando. Vamos lá. Então ele foi montado numa mula. E Davi instrui: toquem a trombeta. Porque tocou a trombeta, toda a cidade fica em alerta. E o povo ia gritando: viva o rei Salomão. Em seguida, Davi deu ordem para ele voltar ao palácio e se assentar em seu trono. E assim foi cumprido tudo. Lá na fonte de Gion, o sacerdote Zadok pegou uma vasilha de óleo da tenda sagrada e ungiu Salomão rei. Versículo 40. E a celebração era tão animada e barulhenta que fazia o chão tremer.
Meio exagerado isso aqui, mas... E não tinha nem caixa de som naquela época, hein? E não tinha nem caixa de som, né? Mas se tivesse. Pois é, se as casas tivessem janelas de vidro, o autor tinha colocado aqui. E as janelas quebraram. Aqui tem uma ilustração de Salomão entrando na cidade de Jerusalém, acompanhado de Benaia, né? O chefe do exército, o sacerdote Zadok, ele sentado na mula, né, no jumentinho, sendo aclamado pela cidade como rei. E aí ele tem que desfilar pela cidade, porque todo mundo tem que ver que Israel agora tem um novo rei, Salomão. Mas olha que interessante, né? Salomão ele se torna rei sem que o rei atual tenha morrido. Por quê? Por causa de Adonias. O certo seria o rei morrer e ele ascender. Mas como Davi não tinha tornado público a escolha dele e Adonias tinha se adiantado já em tomar a sucessão, isso teve que acontecer. Então o que a gente tem aqui é uma corregência. O que é uma corregência? É quando dois governantes governam ao mesmo tempo. Davi e Salomão. Então agora a gente tem dois reis em Israel. Tá? Só que quem se assenta no trono agora porque é Salomão. Davi só ia ficar na cama só, né? Quem ia ficar quentinho. Mas vamos lá. 41. Adonias e seus convidados ouviram a celebração. Lá de onde eles estavam, eles ouviram o barulho do povo. Quando Joabe ouviu o som da trombeta, o que ele pensou primeiro logo? Guerra. Pô, tocou a trombeta em Israel. Guerra, estamos sendo invadidos. O que está acontecendo? Por que a cidade está no alvoroço? Enquanto ele ainda falava, chegou Jonatas, filho do sacerdote Abiatar. E ele disse logo, né? Você é um homem de bem, com certeza traz boa notícia. Caramba que trouxe. Pelo contrário, respondeu Jonatas. O rei Davi, nosso senhor, acabou de proclamar Salomão um novo rei. Enviou ele até a fonte de Gion, acompanhado de Zadok, Natã e Benaia, sob a proteção da guarda real. Ele ia montado numa mula que pertence ao rei. 49. Então, em pânico, os convidados de Adonias se levantaram da mesa do banquete, não terminaram nem de mastigar a comida que estava na boca, e se dispersaram. Por que se dispersaram? Cara, se sabem o que a gente está fazendo aqui, Já era, ferrou. é morte na certa, é traição. Se até a Adonias É traição. tudo. E com certeza eles sabiam que Salomão sabia o que estava acontecendo. Porque, gente, imagina que coincidência. No mesmo dia que Adonias está lá se proclamando rei, Salomão é proclamado rei também na cidade. Com certeza eles sabiam um do outro. Tanto que, o que Adonias faz? Sai correndo e vai se agarrar onde? Nas pontas do altar. Cagando. E por que ele correu para as pontas do altar? Tem uma ilustração, ó. A cara dele. Ferrou para mim. Esse é o altar que Moisés construiu lá no deserto. É o altar do holocausto. O altar com os chifres. As pontas são os chifres. Lê lá em Êxodo 21. Abre aí. Êxodo 21, do 12 ao 14. E vai dar a explicação por que ele foi se refugiar no altar. Está lá em Êxodo 21. Quem agredir e matar outra pessoa será executado, mas se for apenas um acidente permitido por Deus. Nem mais alto. Quem agredir e matar outra pessoa será executado, mas se for apenas um acidente permitido por Deus, definirei um lugar de refúgio para onde o responsável pela morte possa fugir. Se, contudo, alguém matar outra pessoa antecipadamente, o assassino será preso e executado, mesmo que tenha buscado refúgio em meu altar. Entenderam? Veja, o que a lei está dizendo aí. Vamos lá. Quem matar culposamente, homicídio culposo, quando não há intenção, tem a cidade de refúgio onde ele pode se refugiar e ser protegido. Porque se ele ficar na cidade normal, ele vai ser morto pelo vingador da vítima. Quem matar dolosamente, com intenção, vai morrer também. Vai morrer. Mesmo que tenha buscado refúgio no altar. Por que no altar?
O altar é símbolo de quê? O que se fazia no altar? Sacrifício buscando o quê? Perdão. Então, quando Ananias se agarra nas pontas do altar, o que ele está fazendo? Buscando perdão. A quem? Não. Primeiramente, não a Deus. Ele está fugindo de Salomão. Tanto que olha o que ele fala: não sairei daqui, versículo 51, até que Salomão jure que não me matará. Então, naquela época, correr e se agarrar nas pontas do altar era sinônimo de você buscar perdão, tá? O altar significava a misericórdia, né? E o perdão de Deus e a proteção. Pois bem, a estratégia dele deu certo. Salomão respondeu para ele que não mataria, né? Perdoou ele e demonstrou então compaixão ao seu irmão. E todos voltaram para casa e a intriga terminou. Só que não. Capítulo 2. Quando se aproximava o momento de sua morte, Davi deu as seguintes instruções a Salomão, seu filho, já rei: vou para onde todos na terra irão algum dia. Seja corajoso e seja homem. Está aí um conselho que Salomão levou muito a sério. Claro. Davi disse: seja homem para Salomão, e ele se casou mais de 300 vezes. Pior conselho que alguém poderia. Aí Davi encontra coisa no céu. É o meu garoto. Seguiu os caminhos do pai. Imagina Salomão olhando para Davi: pode deixar, pai, eu vou te superar. Não, vamos lá. Seja homem, seja corajoso e seja homem. Esse conselho que Davi dá a Salomão muito se assemelha aos conselhos de Moisés para Josué. A transição: tem de bom ânimo e ser corajoso. E depois o próprio Deus falando para Josué, lá em Josué capítulo 1, versículo 9, né? Obedeça às ordens do Senhor seu Deus e siga os seus caminhos, guarde os decretos, os mandamentos, a lei de Moisés, para que você seja bem sucedido em tudo o que fizer. Desse modo o Senhor manterá a promessa que me fez, que os meus descendentes viveriam se fossem fielmente de todo o coração e toda a alma, que sempre haveria um deles no trono de Israel. Versículo 5, vamos lá. Aqui terminam os conselhos de cunho espiritual para Davi, para Salomão. Seja temente a Deus, acima de tudo. Obedeça os mandamentos de Deus, cumpra a sua lei e sigam. Agora, os de cunho político. Agora é um rei dando conselho para outro rei. Além disso, você sabe o mal que Joabe me fez quando assassinou 2 comandantes do exército de Israel, Abner e Amassa. Davi não se esqueceu. Ele os matou como se fossem inimigos de guerra, mas era tempo de paz. Assim, manchou o seu cinto e sua sandália com sangue inocente. Faça com ele o que parecer melhor, mas não deixe que envelheça e desça a sepultura em paz. Agora que vem as consequências dos pecados e dos crimes de Joabe. Joabe desobedeceu tanto às ordens de Davi, como cometeu também assassinato quando ele matou aqueles 2 homens. Isso nos leva àquela frase que você repetiu tanto Davi: rigoroso, misericordioso, poxa, que perdoa fácil. Caraca, Davi tá remontando aqui. Sangue nos olhos. E é porque já está na cama, velhão, gagá, né? E ele não esqueceu. Ele não esqueceu nada daquilo, exatamente. Então vamos lá. Lembre de Joabe. Primeiro. 7. Seja bondoso com os filhos de Barzilai, filhos de Gileade. Quem era esse cara? Esse cara foi um velho, um senhor de 80 anos, que abrigou Davi quando Davi fugiu de Absalão. Quando eles atravessaram o Jordão, Davi ficou numa cidade lá, e esse cara Barzilai foi quem sustentou Davi durante o período de fuga dele. Então Davi aqui está se lembrando de Barzilai. Evidentemente Barzilai já morreu. Se ele tinha 80 anos quando Davi fugiu, e Davi agora já é velho, Barzilai já desceu a cova há muito tempo. Mas o que ele está falando aqui é com os filhos de Barzilai, a descendência dele, para que Salomão seja bondoso com eles. Então, olha que interessante. Lembra do texto que a gente leu
quando os filhos de Saul foram mortos por causa dos gileaditas. A gente leu lá o texto de de Deuteronômio, que fala que Deus visita a iniquidade até a 3ª e 4ª geração daqueles que o desobedecem, mas é bondoso até 1000 gerações com aqueles que andam corretamente diante dele. A gente está vendo aqui exatamente isso. Os filhos de Barzilai, a bondade, a atitude de Barzilai agora recaindo sobre seus filhos de modo positivo, diferente de Saul. 8. Lembre-se de Simei. Lembram dele? O cara que amaldiçoou Davi quando Davi estava fugindo de Absalão também? Da tribo de Benjamim. Ele lançou contra mim uma maldição terrível quando ele desceu ao meu encontro no Rio Jordão. Versículo, jurei que não o mataria. Versículo 9. Contudo, esse juramento não o torna inocente. Você é um homem sábio e saberá providenciar para ele uma morte sangrenta em sua velhice. Eu jurei que eu não ia matar, não falei nada de você. Nada de você pode matar. Exatamente. Exatamente. Então vamos lá. São os conselhos. Estava aguardando. Deve estar no testamento isso ali. Testamento. Última frase do testamento. Você vai matar ele. Testamento de Davi. Rapaz, Mata todo mundo. se Nabal tivesse vivo ainda, ele tinha mandado matar Nabal. Vamos lá. Resumo do reinado de Davi. Versículo 10. Então Davi morreu e foi sepultado na cidade de Davi com seus antepassados. O que esse texto já fala? Que a família de Davi habitou com ele. Os pais de Davi habitaram com ele em Jerusalém, tá? E foram enterrados ali. E Davi foi enterrado no mesmo lugar de seus antepassados. Veja só, se Davi tivesse sido enterrado no lugar de seu nascimento, onde ele teria sido enterrado? Eu adoro o som do grilo. Lá na terra No fundo. da tiazinha de Ruth. Onde Davi nasceu? Belém. Belém. Vamos lá. Davi, Jessé o Belemita. Lembrem de Jessé o Belemita. Belemita é quem mora em Belém. Belém. Quem também nasceu em Belém? Jesus. Estou vendo aí, ó. Conexão? Vamos lá. Ele nasceu lá, mas ele não morreu lá. Davi nasceu em Belém e morreu aonde? Bora, gente, acorda! Pô, vocês vêm pra cá pra dormir? Jerusalém? Tá no texto aqui, a gente acabou de ler onde ele foi sepultado. E onde fica isso? Jerusalém, mano. Evidente, ele não conquistou Jerusalém dos jebuseus e fundou lá a cidade de Davi. O nome de Jerusalém é cidade de Davi, é a mesma coisa. Vamos lá. Não, vamos lá, vamos acordar, tô falando sozinho aqui, pô. Cidade de Davi. Davi nasce em Belém e morre em Jerusalém. O mesmo aconteceu com Jesus. Nasceu em Belém e morreu em Jerusalém. Vocês nunca fizeram essa conexão entre os dois? Nunca nem vi. Pois é, vamos lá. Botar tipologia na situação. Pois é. E vamos lá. Ele morre em Jerusalém e é enterrado lá junto com seus antepassados. Significa que a família de Davi também foi enterrada lá. Ele reinou 40 anos sobre Israel, sendo que reinou 7 anos em Judá e 33 sobre todo Israel, né? E Salomão então se assentou no trono de Davi e assim o seu reinado foi firmemente estabelecido. Vamos lá. Em Jerusalém, vocês lembram quando a gente foi lá no Centro Cultural, vocês lembram lá do túmulo de Davi? Ela falou do túmulo de Davi? A tumba de Davi? É de forma de piramidal lá em Jerusalém. Até hoje tem. Na época de Jesus tinha lá o sarcófago, né? E
Hoje ainda tem lá o túmulo de Davi. Só que o que acontece? As pessoas na antiguidade, quando morriam dentro da cidade, eram enterradas aonde? Dentro da cidade ou fora? Fora da cidade, muito bem. Porque não se podia enterrar pessoas dentro da cidade para não haver cemitério dentro da cidade, não existia isso, né? Ia contaminar os fantasmas. Ia contaminar. Jesus, veja, Jesus era enterrado fora de Jerusalém, né? No sepulcro de José de Arimateia. Lá em Jerusalém, tem lá um lugar que eles chamam de túmulo de Davi. É esse lugar aqui, um lugar subterrâneo. É interessante porque em cima disso aqui tem uma mesquita. Então os judeus visitam esse lugar que é subterrâneo e eles se colocam em cima da pedra, né? Essa toalha aqui com escritos em hebraico, né? Evidentemente falando lá tumba de Davi. Só que eles vão lá, as pessoas vão lá, crentes que é a tumba de Davi, mas não é a tumba de Davi. Em Jerusalém, e outras cidades também, mas Jerusalém mais ainda, por ser o centro de 3 grandes religiões, existem muitos lugares lá que as pessoas acham que estão visitando, mas não estão. Lugares falsos. A tumba de Davi é mais uma delas. Que muitas pessoas vão lá, nossa, eu estou aqui perto de onde Davi está enterrado e tal, mas Davi não está enterrado aí. Vou passar um vídeo para vocês agora, que fala um pouco sobre a tumba de Davi e essa questão de onde Davi foi enterrado e tal, e de onde se acredita, segundo a arqueologia, que verdadeiramente é o túmulo de Davi. Acontece a mesma coisa com o sarcófago de Pedro. Vocês sabem onde Pedro morreu? Não. Em Roma. Tanto que a igreja de São Pedro é no Vaticano, que fica em Roma, né? E lá na igreja de São Pedro tem a tumba de São Pedro. Tem que ficar no nível do chão. Só que embaixo lá do Vaticano tem a necrópole, que é a antiga cidade de Roma, antes do Vaticano ser construído por cima. E acredita que São Pedro está enterrado ali embaixo, né? É a questão da fé, mas que nem sempre a arqueologia, a história concorda com isso. Então vamos dar uma olhada nessa aí, que é bem interessante. Olá, você que me segue no Rodrigo Silva, arqueologia, estou trazendo mais uma informação das terras bíblicas para você. Olá, você que me segue no Rodrigo Silva, arqueologia, estou trazendo mais uma informação das terras bíblicas para você. E dessa vez eu queria falar de um lugar que eu gosto de ajudar as pessoas aqui, mas os grupos não vêm, eu vou explicar por quê. Você tem um pai que Agora, Exato. você tem um templo de Salomão em São Paulo. Mas aí pra mim ninguém afirma ali que Salomão está enterrado ali, né? Salomão. Deixa passar 20 anos. Não sei, né? Aí vai ser João vai lá e João vai chegar. Aí seria uma discrepância histórica. Salomão enterrado na América antes mesmo do descobrimento, né, do Brasil. É demais. Mas olha só, isso fala pra gente muito forte. 8 minutos de vídeo de arqueologia, de história, mas de conteúdo bíblico. Como é que um aprendizado sobre o túmulo de Davi pode nos falar acerca do Evangelho? Olha só o que ela acabou de falar. As pessoas vão para lá com todo um ideal, vão para o cenáculo de Jesus, né? Achando que Jesus se reuniu ali com os discípulos, enquanto que não é. A Bíblia não precisa ser enfeitada. A Bíblia não precisa... Não, a gente tem que criar um lugar aqui para dizer que foi aqui que aconteceu isso. A Bíblia não precisa disso. Os lugares estão ali, não importa se estão enterrados a 500 metros de areia ou se já foram escavados. Mas a Bíblia não precisa de fábula, não precisa de mito. Os lugares comprovam. Salomão foi enterrado em São Paulo, Belém vai ser Belém do Pará. Gostei. Então a terra estaria virada de cabeça para baixo, então, né? Porque Belém é ao sul e Jerusalém é ao norte. No nosso caso, Belém está no norte, São Paulo está no sul. Mas a terra é plana. Tem isso também, né? Eu não considerei isso. É verdade. Enfim, voltando então, tendo Davi já falecido, né?
foi sepultado então na cidade de Davi, e muito possivelmente aquele ali são os sepulcros de Davi, que a gente viu, né? O único que foi enterrado dentro da cidade, tá? Não era de costume enterrar a pessoa dentro da cidade, mas Davi era o rei. Eles podiam fazer o que eles quisessem. Enfim, Salomão então estabelece o seu reinado. Como é que vocês acham que Salomão vai estabelecer o reinado dele? O que é estabelecer o reinado? Salomão já não está estabelecido? Salomão já não é o rei? Não está sentado na cadeira? Salomão já não está sentado no trono? Ele já não é rei? Mas o reinado dele ainda precisa ser estabelecido. Como é que se faz isso? Faz sentido. Faz sentido. Pode pesquisar no Google. Matando. Então vamos lá, vamos usar uma linguagem mais apropriada. Eliminando as possíveis ameaças à sua permanência no trono. Lá? Agora falando matando. Confirmou, né? Que ele de fato era Tem dele. confusão na linhagem da rainha lá, aquela rainha que tem os filhos. Tem essas confusão lá. Briga pelo trono. Qual rainha? Na Inglaterra. O que tem a rainha da Inglaterra? Não, a família deles aqui tem confusão lá. Não está muito bem estabelecido. Quer ver uma coisa? É a rainha da Inglaterra, né? Agora a família dela está crescendo bastante, né? Mas a família dela é enorme. O que a gente só conhece é o Charles, os filhos do Charles e os filhos dos filhos do Charles, né? Mas olha só, o Charles ele foi preparado para ser rei depois de Elizabeth. Tá esperando até hoje. Ele vai morrer, a mãe dele vai continuar viva. Aquela mulher A mãe não morre, não. Ela não morre, ela encontrou o elixir A da... mãe dele morreu, mas depois Elizabeth, não? Charles é filho da Elizabeth. Ah, tá. William é filho do Charles, da Diana que morreu. É o William e como é o nome do outro? Henry que casou agora. Então, tem o Henry e tem o William. O William está sendo preparado para ser o próximo depois do Charles. O Henry não. Que mesma coisa, por exemplo, Davi, aqui na história de Davi, Aminon estava recebendo de Davi, enquanto estava vivo, o treinamento para suceder Davi. Absalão não. Agora na Inglaterra, quem está recebendo esse treinamento? William. O Henry, que casou agora, ele não está sendo preparado. Por quê? Porque é muito difícil dele assumir. Porque na linha de sucessão, olha só, Elizabeth, Charles, depois de Charles, William, depois de William, o filho dele, não é nem o irmão, é o filho, depois do filho dele, o filho do filho. Então só se o filho do William morrer e não houver mais dentro dessa linhagem do primogênito, é que passa para o segundo filho. Acredita essa parte do vídeo, porque se ele ouvir, ele pode aprender com a Bíblia e matar o rei da família. É verdade. Eles são anglicanos fundadores de uma religião protestante. Você acha que eles não conhecem a Bíblia? Faz sentido. Pois é, né? Vamos lá. É tipo aquilo que você falou, na época que Davi dava para ser confirmado rei sobre Israel e Judá. Tipo assim, aquele filho de Saul estava reinando, mas ele não tinha sido preparado para ser rei. Esbozete, exato. Isso aí. Porém, Jonas tinha sido preparado. Então, Exato. por isso todo mundo confirmou Davi, porque era um péssimo rei. Exatamente. Se no caso de Esbozete tivesse ficado um Jonatas, ele não teria sido morto. Por que Esbozete morreu? Quem matou Esbozete? Seus próprios aliados ali. O cara é tão ruim que nem o povo dele queria ele como rei. Coitado do céu. Porque ele não recebeu treinamento nem para ser militar e nem para ser rei. Era um zero à esquerda. Ninguém queria Esbozete. Então, foi isso que aconteceu. Bom para Davi. Então vamos lá. Como é que Davi então vai estabelecer o seu reinado? Davi não E aqui eu tenho aqui, ó, as três ameaças de Salomão. As três ameaças de Salomão: Adonias, Joabe e Simei. Davi deu conselho para Salomão sobre esses dois. O que Davi queria? Joabe velhinho com a morte trágica e Simei também com a morte trágica. Só não falou nada de Adonias. Esses dois aqui já estavam condenados, mas Adonias cavou sua própria condenação. Por quê? Porque Salomão tinha perdoado Adonias quando ele foi se agarrar lá no altar. Mas o que Adonias vai querer fazer? Adonias recebeu o perdão do rei, mas ele não mudou de ideia, ele queria o trono ainda.
Quando Davi morreu, ele começou sua nova tentativa de assumir o trono. E como que ele vai fazer isso? Veremos no capítulo 2. Vamos ver agora. Certo dia, versículo 13, Adonias foi falar com Bete. Ela lhe perguntou: você vem em paz? E ele: sim, vem em paz. Na verdade, tenho um favor a lhe pedir. O que é? Como você sabe, o reino era meu por direito. Você prestou atenção? Ele está chegando na mãe do rei, falando o seguinte: como você sabe, Bete, eu que era para ser o rei, sabe? Era eu. Esse teu filho aí está no meu lugar. Vocês já chegaram me roubando. Todo Israel esperava que eu fosse o próximo rei, mas a situação mudou e o reino foi para meu irmão, pois o Senhor quis assim. Ele está até usando o nome de Deus, ó. Deus quis assim, então tá bom, né? Foi a vontade de Deus. Agora eu tenho apenas um pedido, que é: permita-me, peça para Salomão, porque ela não pode tomar essa decisão, é o rei que tem que tomar. O que ele quer? Ele quer se casar com Abissaque. Quem era Abissaque? A almofadinha de Davi. O cobertor. Pessoal, o pessoal vai ficar sabendo que eu tenho um Abissaque aqui, que eu vou mudar o nome dela para Abissaque. Não. Vamos lá. Gente, entenderam agora por que o livro de Reis começa falando de Abissaque? Vocês entenderam agora? Para explicar essa trama aqui. A informação foi dada antes, para chegar aqui. Imagina se não tivesse aquele início no livro de Reis, aí do nada a gente chega aqui. Ele pedindo para se casar com Abissaque, só que a gente não sabe quem é Abissaque. O que é Abissaque? O que aconteceu com Abissaque? Por que Salomão reagiu desse jeito quando ele pediu para se casar com Abissaque? Então veja que a informação foi dada antes, para estruturar o pensamento, para a gente chegar aqui. Agora sim, e por que esse pedido dele foi tão arrogante? Ela era concubina de Davi, certo? Era concubina de Davi. Quem foi que se deitou com as concubinas de Davi? Não. Salomão. Se deitar com as concubinas de um rei é a mesma coisa de estar fazendo o quê? Traição. Você está tomando o que é de mais íntimo do rei. Absalão fez isso com 10 concubinas de Davi. Lembra, né? No mesmo terraço que Davi pecou com Betseba, o seu filho teve relações com 10 concubinas dele. Na frente de todo Israel. Não significa, gente, que as pessoas paravam lá e ficavam assistindo lá o coito, tá? Aqui, quando a gente lê o texto, o que a gente acha? Tá o pessoal passeando em Jerusalém e Absalão com o concubino de Davi lá e o show rolando lá. Aí o pessoal... Peraí. Hashtag adultério, hashtag concubina, hashtag Absalão, hashtag Davi corno, hashtag Nessa época não existia fora, então ele fazia em pedra. Imagina, significa que foi no terraço de Davi. O terraço de Davi era o lugar que dava para se ver, né? Então vamos lá. E obviamente as pessoas viram aquilo. Mas vamos lá. Quando Betseba chegou para Salomão e contou o pedido de Adonias, o cara ficou irado da vida. Olha a resposta dele. Antes disso, um detalhe bem interessante, olha só. 19. Betseba foi até o rei Salomão para falar com ele sobre o pedido de Adonias. O rei se levantou do trono para recebê-la e se curvou diante dela. É assim que vai ser. Depois, continuando. Exato. Continuando. Depois o rei voltou a sentar no seu trono, mandou que trouxessem um trono para Betseba e colocou à sua direita. Era a rainha, né? Mas muito mais, Salomão podia ter negligenciado a sua mãe.
Ele não era obrigado a fazer isso. O rei era ele. E futuramente ele iria casar. Mas isso foi um modo dele honrar a sua mãe e falar o quê? Você vai governar junto comigo. Na Bíblia existiam 3 tipos de rainha. Na verdade, em toda a história existem 3 tipos de rainha: a decorativa, as outras esposas de Davi, né? Decorativas, aquelas que sucediam a morte do rei. Então, por exemplo, se Davi tivesse morrido, quem assumiria o trono? Se Davi tivesse morrido sem proclamar um rei antes, quem assumiria o trono? A sua primeira esposa. Betseba. Até que Salomão fosse ungido. Não, a preferida dele. Entendi. A preferida. No caso, Betseba. Até que o rei tivesse sido ungido. Mas como Salomão foi ungido antes de Davi morrer, aí não teve esse intervalo. Tem uma rainha na Bíblia, a gente vai ver no livro de 2 Reis, de nome Atalia, e é o segundo tipo de rainha, que é a rainha que reina quando o rei morre, tá? Quando não tem herdeiro nenhum, quem reina é a rainha, ou quando o herdeiro é jovem demais para assumir o trono, quem assume é a rainha. Atalia, por coincidência não, era filha de Bebel. Sabe quem é Bebel, né? Jezabel. Ela foi rainha de Judá. Veja, Jezabel foi rainha de Israel, lá no norte. Ela fez com que sua filha casasse com o filho do rei de Judá, para quando eles morressem, sua filha assumisse o trono. Eu não vou dar spoiler da história de Atalia, porque a menina foi pior do que a mãe dela, tá? Mas... Vai ter novela, já teve. Atalia? Teve Jezabel e falou um pouco sobre ela. Era depravada que nem a mãe. E a rainha que reinava de certo, sendo a soberana. A Cleópatra no Egito, lembram dela? Cleópatra era a rainha do Egito, na época de Herodes. A gente costuma pensar em Cleópatra, né, no Egito, a gente pensa lá atrás, bem antes. Herodes o Grande? Herodes o Grande, o Herodes que mandou matar as criancinhas quando Jesus nasceu. Então, na época que Jesus estava vivo, provavelmente ela tinha morrido há pouco tempo. Não, ela tinha morrido já. Quando Jesus nasceu, a Cleópatra já tinha se suicidado. Que não deixa de ser um assassinato próprio, né? Ela foi. Mas um dado curioso para vocês: Cleópatra está mais perto do nosso dia de hoje do que do período em que as pirâmides de Gizé foram construídas. As pirâmides de Gizé são aquelas 3 pirâmides lá no Egito. Só colocar, se você escrever Egito no Google, vai aparecer aquelas pirâmides lá. O período que Cleópatra viveu é mais perto do nosso período hoje do que do período em que aquelas pirâmides foram construídas. Veja que não estamos tão longe assim, né, comparando esse período. Pois é, essas pirâmides, veja só a idade delas. Pois é. A Ponte do Niterói é o mesmo material, cara. Foi feito com a O mesmo material, forma. Aquele viaduto lá em Minas Gerais, lá que caiu em 2014. Pois é, vamos lá. E aí ela vai fazer o pedido. O pedido é o seguinte: olha, permita que Adonias se case com Absaque. Absalão virou para a mãe dele e falou o seguinte: como é que você pode me pedir um negócio desse? Peça de uma vez que eu dei o reino para ele. Sabe bem que ele é meu irmão mais velho e que conta com o apoio do sacerdote Abiatar e de Joabe. Então o rei fez um juramento e disse o seguinte, 24: tão certo como vive o Senhor, Adonias morrerá ainda hoje. Salomão entendeu qual era a estratégia de Adonias. Ele, casando com Absaque, já tinha o apoio de Joabe e de Abiatar, que ainda era general e sacerdote. Ele, casando com Absaque, que era ex-esposa do rei, rapaz, para um golpe de estado aí era um pulo. E isso provou o quê? Que Adonias não tinha se arrependido dos atos dele. Embora tivesse demonstrado publicamente, mas por medo. E aí está a diferença do arrependimento e do medo. Quando a gente se arrepende, a gente aceita as consequências do erro. Mas quando a gente tem medo, a gente não quer que as consequências do erro venham. E aí gera um falso arrependimento, né? Pois bem, e assim
ele mandou Benaia matar Adonias. Primeiro da lista, cortado. Morreu. Depois ele disse para Abiatar, o sacerdote: você merece morrer, seu miserável. Mas não vou matar você, porque você carregou a arca de Deus. Mas você não vai morar mais comigo. Vá para a sua terra e viva lá até você morrer. Novela mexicana. Exatamente. Então Salomão mandou Abiatar para fora de Jerusalém, lá para a terra onde ele nasceu, e destituiu ele do cargo de sumo sacerdote. E aqui, 1 Reis, capítulo 2, versículo 20, se cumpre a primeira profecia de Samuel. Lembram qual foi a primeira profecia de Samuel? Contra a casa de Eli. Samuel ainda era uma criança quando recebeu essa profecia de Deus. Viu, né? 3 vezes, isso aí, blá. Exato. A profecia de Samuel foi o seguinte: que Deus tiraria da casa de Eli o sumo sacerdócio. E olha quando veio se cumprir. Em Salomão. Quando Abiatar sai do sumo sacerdócio, aqui de fato a linhagem de Eli saiu do sumo sacerdócio. E só ficou quem? Zadok, que era da linhagem de Eleazar, filho de Arão. Isso nos mostra um pouco aquilo que Jesus disse, né? Que ainda que o céu e a terra passem, as palavras dele não passarem. Um pouquinho, pelo menos, do que significa isso. Passou uma geração inteira, a palavra dele permaneceu e acabou. Quer outra questão? Ou Benaia. Abraão. Os exemplos de vocês também. Né? Quem tem, a frase de quem tem promessa não morre. Oxe. Ele tinha a promessa de que sua descendência não ia sair, sua descendência ia sair do sumo sacerdócio. A promessa ele tinha. Era uma promessa ruim? Mas era uma promessa. Uma vez que cumpriu só aqui, depois dele ter morrido já, ó. Hebreus 11:13 fala contra isso aí. Exato. Vamos lá. Essas notícias chegaram até Joabe. Imagina Joabe escutando que Adonias foi morto, Abiatar foi expulso. Quem é o próximo da lista? O que ele faz? Corre pro chifre. Corre para os chifres. Também? Vai se agarrar no altar. Olha, se Adonias conseguiu se livrar na primeira vez, eu também vou conseguir, né? Mas ele não teve a mesma sorte não. Quando ele chegou lá, ele se agarrou no altar e Salomão mandou matar ele. Só que Benaia, o comandante agora de Salomão, falou o seguinte: olha, Salomão, ele está agarrado no altar. Ninguém pode matar lá no altar. E não podia matar alguém lá no altar para profanar o altar, né? Meu coração não. Salomão, não quero nem saber, mata ele lá mesmo. Aproveita e já queima ele lá, faz o sacrifício. Tô zoando. Fica lá mesmo. Benaia volta e mata ele, porque ele não ia sair de lá. Ele não ia. Enquanto ele estivesse vivo, era um perigo para Salomão. Então ele morre agarrado no altar. O fim de Joabe. Morreu. Engraçado, né? Eu vi assim, que foi tão leal a Davi, assim, né? Leal? Não, né? Ele era leal a si mesmo. A causa. Quando a vontade dele batia com a vontade de Davi, eles fechavam junto. Mas quando não batia, ele falava, tá ok, mas por trás matava lá o outro. Então, Joabe não é bem essa figura. Até porque É uma figura muito controversa. ele se juntou a Adonias, né? Ele se juntou a Adonias. E quando Davi tá aí, Exato, Davi velho na cama, ele não obedeceu Davi na questão da sucessão. Essa burrada aí. Ele fez várias burradas, né? Essa aqui foi a última e Ele matou enfim. Saulo, foi ele? Não, ele matou Abner. Absalão. Ele matou Absalão. Ele matou o filho de Davi. É matador. Ia matar outro. Esse ano. Ia matar outro. A barca passou. O bagulho é doido. Morreu, tá. Vamos lá. Ele foi sepultado. Mas tá faltando mais um. Tá faltando mais um. Em 36. Versículo 36. Depois o rei mandou chamar Simei e disse: construa uma casa em Jerusalém e more aqui. Veja, Simei era lá de Benjamim, lembra? Ele morava em Benjamim, não morava em Jerusalém. O rei mandou ele construir uma casa em Jerusalém e morar ali. Mas não deu um passo para fora da cidade. Por quê? Para ele não tramar contra o rei. Simei está de novo aqui, ó, escapando.
Então, Rogério, poderíamos dizer que é uma certa prisão domiciliar? É uma prisão domiciliar. Você não sai de Jerusalém, porque eu quero ficar de olho em você. Simei, tá ok. Mas aí vai acontecer um incidente que 2 servos de Simei vão fugir para a terra dos filisteus. E o que Simei vai fazer? Vai atrás buscar. E o rei vai saber disso. E outra coisa, o rei fez ele jurar em nome de Deus que não ia sair de Jerusalém. Tá. Bom, como ele jurou em nome de Deus e desobedeceu o rei, não teve outra solução, né? Morte. Então, olha o versículo 46. Então, por ordem do rei, Benaia levou Simei para fora e o matou. Assim, o reino de Salomão foi firmemente estabelecido. Agora o reino está, o trono está estabelecido. Sem mais ameaças. Bastante sangue correndo por meio. Sem mais ameaças. Já chegou matando. Isso é 2 horas depois do Davi morrer só. Veja que interessante. Qual é a característica do reinado de Salomão? É um reinado pacífico, de amor e de paz. Mas ele começa exatamente o contrário. Para que o reinado de Salomão fosse esse período de paz e prosperidade, teve que começar desse jeito. Exterminando os inimigos. Mas nunca mais, mas durante todo o reinado de Salomão, nunca mais ele precisou também fazer guerra contra inimigo nenhum. E agora sim, no capítulo 3, a gente tem então o início do grande reinado de Salomão. Eu coloquei aqui, antes da gente adentrar nesse capítulo, algumas características. Vamos lá. Bom, essa é uma foto, é uma ilustração, né, de Salomão. Né? Essa barba linda, maravilhosa. Parece mais Bin Laden, né? Mas... Eu estava pensando mestre em japonês. Aquele pessoal da Islâmica lá, qual o nome? Shakes? Isso! Shakes, Tem lembra bem o Sheik árabe. Vamos lá. Em toda a vida de Salomão, Deus apareceu a ele 3 vezes. Tá? A primeira aparição de Deus a Salomão foi no início do seu reinado, aqui no capítulo 13 a gente vai ler, através de um sonho, né? A segunda foi na inauguração do templo, que a gente vai ver semana que vem, tá? E a terceira foi no fim do seu reinado, tá? De modo não tão agradável como as 2 primeiras aparições, né? E quais são as características de Salomão? Bom, sabedoria, evidentemente, é a principal característica de Salomão, que também é chamado, né, Jedidias. Jedidias significa amado por Deus, e por isso a segunda característica do reinado dele é o amor. O amor manifestado de várias formas. Primeiramente manifestado por Deus. Salomão foi fiel a Deus, né, nos seus mandamentos. Deus honrou Salomão de modo grandíssimo, mas o amor também manifestado aos seus semelhantes, né? Inclusive aos seus semelhantes do gênero oposto. Mas os semelhantes não são semelhantes. Não tão semelhantes assim fisionalmente, né? O conhecimento também é outra característica de Salomão. Durante o reinado de Salomão, Israel vai alcançar o ápice de sua prosperidade. Israel é o maior império do mundo conhecido. Israel é o mais poderoso, mais rico império do mundo na época de Salomão. Riqueza, era o mais rico. Israel tinha simplesmente dominado todas as nações circunvizinhas conhecidas. As que não tinha dominado tinha feito acordo político, como por exemplo o Egito. Salomão não conquistou o Egito, mas fez um acordo político com o Egito, tá? Muito importante. E esses acordos, na maioria das vezes, envolvia mulheres, os casamentos, que foi a causa também do declínio de Salomão, né? Então, Nessa época que eles tinham aí. Coisa horrível, né? Dinheiro. a gente vai falar disso agora, né? Vai falar disso agora, dinheiro. Não. A mulher podia, o rei quer ela, a mulher podia negar? Paciência. Sei lá. Podia.
Ela até podia, né? Ela podia negar? Ela até podia. Ela não era obrigada. Assim, ela ia ser obrigada contra a vontade dela. Mas, em muitas ocasiões, o rei não obrigava a mulher a casar. Não, por exemplo, aí vai com a mulher concubina, beleza. Aí fica com ela e você mulher negar aquela. Isso é outra coisa. Quando você era filha de rei, você tinha que ser certo. Você possivelmente vai casar com alguém rico, importante e vai servir como política do seu pai. Então, por exemplo, a filha de Faraó, uma das filhas de Faraó, foi esposa de Salomão. Tá? A gente vai falar do casamento dele daqui a pouco. Vamos lá. Salomão, agora na verdade, olha só, capítulo 3, versículo 1. Salomão fez um acordo com o Faraó, rei do Egito, e se casou com uma de suas filhas. Ele trouxe ela para a cidade de Davi até terminar a construção do palácio real, do templo e do muro ao redor de Jerusalém. Veja, Salomão agora está ampliando Jerusalém. Ele está ampliando a cidade. Tá? Nessa época, o povo de Israel oferecia sacrifício nos altares das colinas de suas regiões, pois ainda não se havia construído um templo em honra ao nome do Senhor. 3 coisas aqui. Primeiro, o casamento diplomático. Veja, o Egito, o que o Egito estava interessado na Palestina? As rotas comerciais, que vinha lá do norte da Síria, pela Palestina até chegar ao Egito. Tinha que ter esse acordo com Salomão, porque o faraó queria essa rota comercial. O que Salomão queria? Queria a rota até o Mar Vermelho, lá embaixo. Aqui, ó. Essa área aqui é toda controlada pelo Egito. Salomão controla essa área aqui. O que o Egito queria era uma rota comercial que ligasse o Egito até a Síria lá em cima. Essa rota passava pelo reino de Salomão. Tá? O faraó ganhou isso. O que Salomão ganhou? Ganhou uma cidade que ficava mais ou menos aqui. Tá? O faraó deu para eles de presente essa cidade como dote pela filha. Tá? E ele ganhou uma rota que vinha até o Mar Vermelho. Salomão exportava material da Etiópia aqui embaixo, vinha de barco até o Mar Vermelho e depois subia para as rotas comerciais em Israel durante o reinado de Salomão englobava todo mundo conhecido. Era uma mercadoria que vinha do Eufrates, do Egito, de Tiro da Fenícia. A riqueza de Israel nesse período era uma coisa absurda. Absurda. Inimaginável. Inimaginável. A gente vai ver alguns números aqui. Segunda coisa, deixa eu passar a palavra. Lugares altos. O que significa dizer que o povo sacrificava a Deus em lugares altos? Veja, isso é uma prática errada. Porque quem fazia isso? Os pagãos. E como é que Israel adotou esse costume? Na época dos juízes. Porque o que aconteceu? O tabernáculo ficava onde? Em Siló. Né? O tabernáculo de Moisés, na época dos juízes, ficava em Siló. Ninguém podia ir até Siló toda hora para sacrificar a Deus. Eles adotavam então os costumes dos cananeus de sacrificar a Deus nas montanhas, nas colinas. Isso era uma prática pagã e Israel adotou. E isso continuou ainda durante Salomão. Por quê? Porque o templo ainda não havia sido construído. Tá? Então esse era o problema. E qual é a solução? Vamos construir logo o templo, porque a gente então unifica esses sacrifícios e essa religião. Tá? Fala agora. Não, tipo assim, você falou que Salomão estava querendo aumentar o limite de Israel, ok? O limite de Jerusalém, aliás. Sim. Lá no Centro Cultural, estava lá a maquete lá, e você falou isso também, se não me engano, no momento. Foi nessa época, então, que Jerusalém começou a ser expandida? Então, você lembra como você mostrou? Jerusalém na época de Davi, exato. Jerusalém na época de Salomão, na época de Herodes, na época de sei lá mais quem. Foi nessa época? Exato. Olha só, esse mapa aqui, vou mostrar aqui. Isso aqui é o reino de Israel. O que está em roxinho era o de Saul, que Saul controlava. O que está em verdinho é até onde Davi conquistou. Então repara que a área cresceu bastante. Tem outro aqui que eu vou mostrar para vocês, que vai mostrar Salomão. Deixa eu achar. Aqui, olha só. Salomão, ele vinha até aqui, embaixo,
e subia até o rio Eufrates, aqui em cima na região da Síria. Toda essa área aqui fazia parte do reino de Israel. A área de influência era bem maior. A área de influência vinha no Egito, vinha lá em cima, vinha aqui na Fenícia, vinha aqui para o leste, mas essa área de domínio, né, que era pertencente. Veja, Saul, Davi, Salomão. E a cidade em si, agora Jerusalém, que foi o ponto que você falou, foi isso aqui. A cidade de Davi era isso aqui. Salomão fez isso. Tem uma colina aqui, Salomão expandiu para outra colina. Foi aqui a eira de Araúna, onde Davi sacrificou a Deus para cessar a praga. A gente viu isso na aula passada. Na eira de Araúna, onde Davi comprou de Araúna, Salomão vai construir mais tarde o templo. Então a cidade ele vai expandir para isso aqui. Não é como a maquete. Aquela maquete lá é da época de Jesus, tá? Mas a parte do templo ali, você pega, se vocês lembram lá da maquete, lá da fontezinha da água, a gente viu, o tanque de Siloé, até a ponta lá do templo. Salomão cresceu a cidade assim. E para frente também, né? Mas essas muralhas aqui, ó, vão ser mais tarde construídas por Neemias. Então já são bem posteriores. Ah, tá aqui uma ilustração. Aqui, ó. Ó, a cidade de Davi vinha até aqui. Salomão, ele cresce mais lá para cima para construir o templo. E cresce mais a cidade aqui embaixo aqui também. Vamos lá. Continuando o texto. Então ele casou com essa mulher, a filha do faraó. E a gente tem aqui, então, Salomão indo fazer um sacrifício a Deus em Gibeon. E onde nós vamos ter o primeiro encontro de Deus com Salomão. O texto vai dizer o seguinte, que naquela noite, versículo 5, o Senhor apareceu a Salomão num sonho e disse: peça o que quiser, eu lhe darei. Eu espero até hoje Deus fazer o mesmo comigo. Salomão respondeu o seguinte: tu me mostraste grande amor leal ao teu servo, meu pai Davi. Pulando tudo, né? Versículo 7. Agora, Senhor meu Deus, tu me fizeste reinar em lugar de Davi, meu pai, mas sou uma criança pequena que não sabe o que fazer. Essa figura de linguagem, criança pequena, expressa inexperiência, tá? Improntidão. É a mesma coisa que Jeremias fala. Eu sou uma criança, tá? Dá ao teu servo, versículo 9, um coração compreensivo, para que eu possa governar bem o teu povo e saber a diferença entre o certo e o errado. Pois quem é capaz de governar sozinho este teu grande povo? Uma vez então, Deus respondendo agora para Salomão, versículo 11, que você pediu sabedoria para governar o meu povo, e não a vida longa, nem riqueza, nem morte de seus inimigos, até porque já tinha matado todo, né? Atenderei seu pedido. Eu lhe darei um coração sábio e compassivo, como ninguém teve nem jamais terá. Também lhe darei o que você não pediu: riquezas e fama. Nenhum outro rei em todo o mundo se comparará a você pelo resto da sua vida. Se você me seguir e obedecer a meus decretos e mandamentos, como fiz com seu pai, como fez seu pai Davi, eu lhe darei vida longa. Então ele acordou, percebeu que tinha tido uma visão e ofereceu então mais holocaustos a Deus. Nesse texto a gente tem, não sei se vocês perceberam, a gente tem um quiasmo. Olha a estrutura do texto. Estrutura ponto A. Enquanto Salomão oferecia sacrifícios em Gibeon, o Senhor, tá? lhe apareceu num sonho. Como é que termina o texto? Salomão despertou do sonho e ofereceu mais sacrifícios ao Senhor. Ponto A, ponto A1. Ponto B. Salomão pediu a Deus sabedoria para governar seu povo com imparcialidade e eficiência. Ponto B1. O Senhor atendeu a seu pedido e lhe concedeu ainda outras bênçãos. Mostrando que novamente mostrando aqui que o foco do texto é mostrar a sabedoria que Deus deu a Salomão e como Deus atendeu o pedido de Salomão. Tá? Reparem como o texto ele começa do mesmo jeito e termina do mesmo jeito. E no meio disso, a informação principal.
dos versículos 16 até o versículo 28, a gente tem aí a ocasião em que a sabedoria de Salomão é demonstrada. É óbvio que teve várias ocasiões na Bíblia que Salomão mostrou a sua sabedoria, a sua grande inteligência, o seu dom que Deus deu para ele. Mas por que esse episódio das duas prostitutas é o único que é documentado aqui? Por que chamou mais atenção ao escritor? A primeira coisa estranha que a gente observa no texto. Vocês conseguem identificar? Vocês conhecem a história, né? Não preciso ler, vocês conhecem o caso. E o que é mais estranho nesse caso? Duas prostitutas grávidas? Isso é estranho, mas tem uma coisa mais estranha ainda do que isso. Onde essas prostitutas moravam? Que cidade? Foi Salomão. Exatamente. Exato. E a prostituição começou? Eita! Aí Salomão está tipo, Não era surpresa para ninguém. A prostituição era um ato condenado por Deus, sim, mas acontecia na cidade de Jerusalém e em todo Israel. Acontecia. Em todos são salvos. E... Ué! Gostei. Mas aí, a gente para pensar, por que Salomão atendeu então a julgar a causa de duas prostitutas? Porque olha só, eu já expliquei para você como é que acontecia a justiça em Israel. Havia 3 instâncias. Os juízes das cidades, primeira instância, tá? Eram os juízes, a primeira instância. É tipo o Sérgio Moro. Vou comparar aqui com o Sérgio Moro. Ele é a primeira instância da justiça, quando era juiz. Ele não resolveu? Leva para a segunda instância, que é um outro tribunal mais especializado, que vai tentar resolver o que a primeira instância não resolveu. Quando a segunda instância não consegue, vai para a última instância, a terceira, que no caso do Brasil é o STF. Tá? Maravilhoso. Que no caso de Israel é o rei. Tá? Então é a última instância. Aliás, juízes locais, rei, e a última instância era Deus. Tá? Era a última instância. Veja, já mostra que os juízes locais não conseguiram resolver o problema das duas prostitutas. Uma está dizendo o filho é meu, outra está dizendo o filho é meu. Leva pro rei. Ele vai descascar esse abacaxi. Eu fiz papel de prostituta quando era mais nova, eu não sabia. E o rei Aquela era peça da igreja, a tia não falou pra mim que era prostituta. Ela falou. Se ela tivesse falado, eu ia fazer do mesmo E jeito. eu era mãe de eu era um soldado. Eu era mulher que queria matar criança. Eu Minha era esposa também prostituta. fez. E assassina ainda. Mas assim, nem todos são salvos. Mãe, como é que eu só deixei o pai falar daquilo? Lógico. Ai, que horror. Mas se ela soubesse, ela fazia do mesmo jeito. Mas olha só o que é interessante. Salomão não atende duas prostitutas. Salomão não atende duas prostitutas. Ele atende duas mães. O que ele está julgando não é um caso de bordel. Ela roubou meu cliente. Não, ela que roubou meu cliente. Não é isso que está indo para Salomão. Se fosse o caso de duas prostitutas diante de Salomão, seria isso. Ela ontem se deitou com o meu cliente, que é sempre meu, fingiu que era eu. Não, ele que me escolheu. Isso seria um caso de bordel. O que ele vai julgar é um caso de duas mães. Salomão mostrou sabedoria mesmo se ele descobrisse quem era o pai. Né? Ele mandou fazer DNA? Não. Mas ele fez aí então o episódio, né? Bem mais simples. Vamos assistir o vídeo? Eu trouxe o vídeo pra gente ver. Mas nessa peça Da peça dela? Da peça dela, Mas você foi Salomão nessa peça? Não, eu nem lembro dessa peça. Salomão. Mentira dessa. Quem foi essa peça? Não me envolve nisso. Foi Caleb foi Salomão, eu e Daniel foram os soldados. Achei que vocês tinham Não, depois foi o Vitor. Mas foi igual o Vitor Salomão. Ó, foi e João eu e Vitor. Daniel foram. Não, vocês eram pequenininhos, como é que vocês vão arrastar a gente? Mas eu lembro. Vamos lá, pessoal, vamos assistir o vídeo aqui. Gente, eu era prostituta. Tá bom, Rani, esquece o passado. Foi liberta.
Nem tudo sanção. Biológico. Olha só. Rapidinho aqui. Vem, gente, tá baixinho. As pessoas envolvidas compartilham uma casa nos limites industriais, onde elas fazem seu trabalho como bruxas. Aos 6 meses, uma deu à luz e logo depois a segunda fez o mesmo. Ambas tiveram filhos homens. Essa desavença surgiu depois que um dos bebês morreu. Vocês não estão colocar a paz. Você primeiro sou mentirosa, depois direi a verdade. Bom, nós duas temos nosso próprio quarto. Você é uma cidadã deste país. Se é porque não mostra respeito pelo seu rei. Agora levante-se, diga seu nome e os fatos como os vê. Eu fui dessa daí. É, Nossa. Éramos apenas nós nessa casa. Nós e nossos bebês. Eu fui para a cama com o pequeno Joaquim. Esse é seu nome. Micael! Micael é o nome dele! Silêncio! Eu e Joaquim fomos dormir. Eu tinha alimentado bem. Ele estava um lindo e feliz bebê. Bom, aquela porca deve ter rolado sobre o seu bebê e o matou. Porque quando eu acordei, havia um bebê ao meu lado, morto. E meu Joaquim havia desaparecido. Mentirosa! Silêncio! Mamãe conhece seu bebê. Esse é meu bebê. Silêncio! Eu reconheci ele, é meu filho e meu. Qual é o seu nome? Ana, meu senhor. Conte sua história, Ana. Tudo aquilo é mentira. Ele é desajeitado o suficiente para matar seu próprio filho e pensa que pode ficar querendo o meu. Esse é meu, Micael. E nenhuma mulher, ou homem, na terra, vai poder tirá-lo de mim. Majestade. Quem deve decidir isso é o rei. Havia testemunhas presentes? Não, meu senhor. Deite a criança nesta mesa. Meu julgamento é esse. Já que as duas mulheres reclamam uma criança que viveu e não a que morreu, é portanto justo que as duas devam compartilhar a criança viva. Então vou cortá-la no meio! Ih, vocês erraram. Você não sabe o que foi? Foi ele? Não tem essa versão 1. Ué, Rogério. Não consigo assim. Deus abençoe esta criança e os filhos dos seus filhos. E acima de tudo, a verdadeira mãe. Nossa, né? Que
Vocês não aprendem nada com Samuel, né? Eu vou julgar outro com Samuel. É, mesmo, pode matar. Você continua julgando com aparência. Como toda adaptação, tem coisas, né, que fogem da letra do texto, né? Mas a ideia passou, né? E foi exatamente isso que se aconteceu, né? A forma como Salomão trouxe o julgamento a esse episódio mostra claramente o porquê que ele foi conhecido como o rei mais sábio de toda a história. Em toda a história só teve uma pessoa que superou a sabedoria de Salomão. Jesus. Exato. Exatamente. Ele. E para vocês não dizerem que foi outra pessoa que disse isso, é ele mesmo quem diz isso em Mateus 12:42. Lê aí, Mateus 12:42. Vamos ver se é verdade. Deixa ser verdade. Mateus o quê? 12:42. Posso ler? Pode? A rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará. Porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está aqui um que é maior do que Salomão. Ou seja, eu. Tá? Exato. Novamente a humildade de Jesus sendo mostrada, né? Amém. Graças a Deus. Capítulo 4, só para falar para vocês, é uma lista dos oficiais de Salomão, as pessoas mais importantes da corte de Salomão. Dentre eles, né? Zadok, que era o sacerdote, Josafá, historiador, Benaia, agora comandante do exército. E aí a gente tem os governadores de Salomão. O que Salomão fez? Salomão dividiu Israel em 12 distritos. Quem já viu Jogos Vorazes? São 12 distritos, né? Então, Salomão fez o mesmo e todo ano tinha lá um massacre, mentira. Tinha 12 distritos, cada governador governava um distrito e por mês, cada distrito era responsável em abastecer o palácio. Então, por exemplo, tá? Distrito 1 vai abastecer o palácio no mês de Etanim. Distrito 2 vai abastecer o palácio no mês de Ziv. Distrito 3 vai abastecer o palácio no mês de Abide. Então, cada um abastecia o palácio do rei um determinado mês. Agora leiam o versículo 20 do capítulo 4. Você falou em promessa de Abraão, Eric. Lê o versículo 20 do capítulo 4. Pode ler em voz alta. O povo de Judá e Israel eram tão numerosos quanto a areia na beira do mar. Ponto. É o cumprimento da promessa de Deus a Abraão, que os descendentes dele seriam numerosos como as estrelas do céu e como a areia do mar. Está aqui, ó, a promessa que está lá em Gênesis 15 se cumprindo aqui em Salomão. E Abraão estava vivo, né? Não. Claro que não. Estava porque quem tem promessa não morre. Está vivo no céu. O versículo 25 vai dizer o seguinte, que durante a vida de Salomão, Judá e Israel viveram em paz e segurança. 32. Salomão compôs 3.000 provérbios e escreveu 1.005 canções ou cânticos. 33. Podia falar com entendimento sobre plantas de toda espécie, desde o grande cedro do Líbano até o pequeno isopo que cresce nas fendas dos muros. Também tinha conhecimento de animais, aves, répteis e peixes, ou seja, ele era biólogo. Tá? Então o cara era demais. Ele vai fazer aquilo que não fez. O cara era demais. Exatamente. Salomão, primeiro biólogo aqui da Bíblia, tá? Biólogo. Tá? Quem gosta de biologia aí, tá aí Salomão. Outro detalhe para vocês. Salomão escreveu os salmos 72 e 127. Tá? Um dos salmos mais famosos da Bíblia, o Salmo 127, que diz o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha aqueles que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Inútil vos será vigiar a noite toda, né? E depois ele fala dos filhos, são herança do Senhor. O Salmo 127 é de Salomão.
Tá? E o Salmo 72 também é de Salomão. Tá? Então, Salmo 72 e 127. Enfim, eu vou finalizar agora a aula com um vídeo, falta 5 minutos ainda para a gente finalizar. O capítulo 5, a gente vai falar dele na próxima aula, porque vai falar da relação de Salomão com Irão, o rei de Tiro, da Fenícia, né? Sobre a construção do templo. A aula que vem vai ser só sobre o templo, a construção do templo, tá? Como é que se deu a construção do templo, as diferenças do templo do tabernáculo, o que foi construído. Aí a gente vai ter uma aula bem prática aqui, vai ser bem legal. Mas vocês, para a aula que vem, a leitura são dos capítulos 6 até o 9. Por favor, leiam a Bíblia. Leiam, tá? Leiam a Bíblia. Bom, para a gente finalizar agora, falando sobre a riqueza de Salomão. Salomão era um homem muito rico. É o homem mais rico de toda a história. Aqui tem passar um vídeo para vocês. Eu achei bem interessante esse vídeo, que ele compara a riqueza de Salomão em números atuais. Como seria a riqueza de Salomão hoje? É legal. Ele ia falar. Salomão é um homem que tem sua história contada na Bíblia. Parece, mas não é não. Ele era filho de Davi e foi o terceiro rei de Israel por volta de 1000 anos antes de Cristo. Salomão ficou conhecido por ser um rei mais rico e sábio. A sua riqueza e sabedoria impressionavam até mesmo outros governadores da época. A Bíblia relata um dos valores do total de riquezas que o rei Salomão recebia anualmente. Anualmente. O ouro que se trazia a Salomão a cada ano era de 666 talentos de ouro. O talento de ouro ou prata era a unidade de moeda antiga usada para grandes quantidades de dinheiro. E para saber quanto Salomão recebia por ano, é necessário entender quanto o talento de ouro, moeda da época, valeria hoje. Um talento de ouro equivale a 36 quilos de ouro atual. Então, os 666 talentos de ouro que Salomão recebia é o equivalente a 23.976 quilos de ouro atual. O valor do grama do ouro esse mês foi cotado a R$142. Uma das maiores cotações dos últimos anos. Sendo assim, uma pequena barra de ouro de 100 gramas equivale a 14.200. Ou ainda, 1 quilo de ouro a R$142 mil. Então, multiplicamos os gramas de ouro de Salomão e chegamos ao valor atual. Hoje, Salomão receberia o equivalente a 3.404.592.000 reais. Com valores tão distantes da realidade da maioria, você consegue imaginar o que poderia fazer com tanto dinheiro? Isso anualmente, tá? Então, vamos lá. Um dos carros mais caros do mundo em produção é o Bugatti Veyron, vendido por mais de 12 milhões de reais. Vai andar com esse aí lá no Seria Pantanal. possível comprar ao ano 283 unidades dessas raridades. Com este valor também é possível comprar anualmente o Palácio de Buckingham, onde vive a Rainha da Inglaterra, avaliado em pouco mais de 3 bilhões de reais. Para se ter uma ideia, a propriedade tem 775 cômodos. Os empresários poderiam variar e muito entre as mais belas e caras gravatas do mundo, que levam 77 quilates de diamantes. Uma gravata dessas custa, em média, 360 mil reais. Não seria possível comprar quase 10 mil gravatas. Na cidade de São Paulo, casas à venda custam dezenas de milhões. Com R$
metros quadrados construídos em um terreno que equivale a quase um campo todo de futebol no Jardim Paulista, está localizada a casa mais cara da cidade, avaliada em 56 milhões de reais. Agora, se os 3 bilhões, 404 milhões, 592 mil reais fossem aplicados na poupança, investimento que possui a menor taxa de rendimento no Brasil, Salomão teria uma renda mensal de 17 milhões, 22 mil e 960 reais por mês. Este valor exorbitante não seria um problema para Salomão, que poderia investir em 60 casas como essa. Com certeza, Salomão compreenderia também aos governadores e homens mais ricos do mundo. Na Bíblia diz assim: assim o rei Salomão excedeu a todos os reis do mundo, tanto em riqueza quanto em sabedoria. Todo mundo procurava ir ter com ele para ouvir a sabedoria que Deus lhe pusera no coração. Só isso tudo, né? Essa foi a mais depressiva que eu já tive na minha vida. O foco fosse já. É a chave para alcançar a vida de Salomão. O Jota que falou isso. Foco, força e fé. O Jota que falou isso. O maneiro que ele não precisou de foco para receber o que ele recebeu. Verdade. Ele não fez tanta força, teve mais fé. E foi feliz a vida. Mas sem fé é impossível. Ele já tinha um ponto bom que era filho de rei, né? Ele era filho de rei, era o próximo. Mas, olha só. Mas a gente é dotado, cara. Tá vendo? Tem essa questão. Mas olha só. Salomão, o importante é isso. Salomão não herdou isso de Davi. Isso foi o que ele conquistou anualmente, através do seu reinado. Tá? Então assim, tudo que Davi não teve, ele teve e mais ainda. Quanto tempo ele viveu? 40 anos. Não, peraí. Everything is temporary, God, you're never ending. Though it seems you sometimes hide, you rise in perfect time. Bread of heaven, living water, God of our salvation. Like a shepherd, you will lead us to the other side. You are who you say